Fala, nação! Outubro da retomada pode ser a chave para a virada de rumo na temporada rubro-negra. Isso porque a decisão da Copa do Brasil é neste mês e o Flamengo não pode se distanciar dos líderes do Campeonato Brasileiro. Porque se uma eventual eliminação na Copa do Brasil acontecer, o Flamengo possa aí garantir a vaga na Copa Libertadores da América pelo Campeonato Brasileiro. Então, este mês é um mês importantíssimo. Última chance para se definir no Flamengo. Isso mesmo. É agora. Gabriel Barbosa tem que aproveitar. Senão, esquece. A sua estadia no Flamengo chegará ao fim. Excelente notícia no rubro-negro. Covardia de rivais contra o Flamengo. Definidas as chapas para as eleições no rubro-negro. Quem será o presidente do triênio da nação, do time, do Clube de Regatas do Flamengo? Isso tudo e muito mais agora. Então peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação, vem. Bom, vamos começar a falar sobre a sacanagem que vem acontecendo aí nos bastidores. O Flamengo pediu à CBF, o Atlético Mineiro endossou esse pedido para mudança de datas. O jogo de volta aconteceria no dia 17 para passar para o dia 20. Isso porque o Flamengo aí viu a necessidade por causa, principalmente, dos desfalques e dos jogadores para suas seleções. Chegariam a tempo? Chegariam, mas aí não seria justo, porque nem Corinthians e nem Vasco da Gama tem a quantidade de atletas cedidos às suas seleções. O Flamengo vai perder Gerson para o Brasil, vai perder Plata para o Equador, Pulgar para o Chile e os 3 uruguaios para o Uruguai. Então são 6 convocados. 6 convocados. Então o Flamengo pediu que tivesse a alteração das datas. Não prejudica ninguém em nada. Só simplesmente pediu a alteração da data. Bom, a CBF conversou com a emissora que detém o direito de transmissão, a emissora topou. E a CBF, então, modificou essa data, passando do dia 17 para o dia 20. Pois bem, agora o Corinthians e o Vasco da Gama, mais uma vez mostrando o quão apequenados eles ficaram no decorrer dos anos, entraram na justiça, estão pensando aí a maneira de entrar no STJD para voltar à data anterior. Isso porque querem um futebol igualitário, que todos tenham as mesmas condições. Isso mesmo. Então, é para a gente ver aí como os clubes quando se trata de Flamengo. O Flamengo aí, por sua vez, ele fez o pedido, a CBF acatou. Agora vamos ver o que o STJD aí vai aprontar. Se vai manter o que a CBF alterou ou se vai voltar ao que era antes. O certo é, os clubes, bem na verdade, só enxergam o seu umbigo. Quem garante também, e aí temos que ser verdadeiro, quem garante também que se fosse o Flamengo nessa situação, o Flamengo não faria o mesmo. Então a gente não pode julgar. Cada um tem que batalhar por aquilo que acha que é direito do seu clube. Isso, na verdade, tem que ser dito.
Só que isso sirva de exemplo, porque todo mundo sabia que isso ia acontecer. O responsável por criar o calendário nacional sabia que teria jogos da eliminatória, que os clubes poderiam ter os jogadores convocados. Os clubes batem palma. Os clubes batem palma. Esta é a grande verdade. Então, assim, parabéns aos envolvidos que faz o calendário do futebol brasileiro. E os presidentes dos clubes que aceitam, sem discussão. E depois, no andar da carruagem, no decorrer da corrida, querem trocar o pneu com o carro em movimento. Então, que sirva de lição aí para todos. A bagunça ficou instaurada. O Flamengo pediu, está no seu direito. Mas, se lá, antes de montarem um calendário, fosse conversado, parado, resolvido, isso não estaria acontecendo agora. Então, é a grande verdade. Enquanto o calendário for dessa maneira, a zona vai ficar sempre acontecendo. Bom, mas aí vamos lá. O Flamengo, por sua vez, aí, minha opinião, tá? Minha opinião. O Corinthians tem aí, nesse mês de outubro, para poder adquirir, pelo contrato, adquirir 50% do goleiro Hugo Souza. O Flamengo estipulou o passe em 800 mil euros, que dá algo em torno aí de mais ou menos 5 milhões de reais, por 50% do atleta. O Corinthians tem hoje para pagar. Tem que ser à vista. Tem que ser à vista. Isso porque o Corinthians quer fazer isso, já fechar o negócio. Se o Flamengo deixar para pagar depois, amanhã o Corinthians não precisa de pagar a multa que está no contrato. E qual é a multa? Por cada jogo que o Hugo Souza jogar contra o Flamengo, o Corinthians tem que pagar mais 500 mil. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians fez isso. Pagou antecipado e à vista. Se o Corinthians não contratar o jogador hoje, o Flamengo tem que exigir a multa à vista, o pagamento de 500 mil. Então o Flamengo não tem que abrir as pernas, facilitar para o Corinthians. Ah, mas o Marcos Braz esteve na posse lá. Que se dane, não são amigos? Tá aí, ó, a amizade aí, ó. Amizade, o que tá fazendo aí? O Corinthians se juntando com o Vasco para poder entrar no STJD, para poder reverter e ter uma vantagem considerada para enfrentar o Flamengo no jogo de volta. Então tá aí, ó, parabéns aos envolvidos, o amadorismo mais uma vez do Clube de Regatas do Flamengo. Então, que pelo menos façam dessa maneira. Complique mais ainda a situação do Corinthians em relação ao Hugo Souza. Bom, mudando de assunto. Todas as chapas que tinham que ser inscritas para a eleição no final do ano no Clube de Regatas do Flamengo foram feitas. Ontem foi a data máxima, a data limite. E foram inscritas 6 chapas. Vamos lá. A chapa Nação Sem Fronteira, que é composta aí pelo ex-presidente Delay Dombrowski e o seu vice Isamilton Mota Góes. A outra chapa, que é Raça, Amor e Gestão, que é do Luiz Eduardo Batista, o BAP, o vice Flávio Willeman. O do Maurício Gomes de Matos, que é o Mengão Maior, a chapa, o vice, o Wellington Silva. A outra chapa, do Pedro Paulo, o vice Círio Darlan Oliveira. A chapa é conhecida como Flá Tradição e Juventude do Flamengo. A chapa da situação, Rodrigo Dunches, o Marcos Bodin, que é o responsável pela parte do estádio, de como está o andamento e tudo mais. Conhecida aí como a chapa Uniflá. E a chapa aí do candidato Valim Vasconcelos, que tem o seu vice Bruno Cotecha, e a chapa é conhecida como Flamengo em Outro Patamar. Todas as chapas foram inscritas agora no dia 30, ontem, que era a data limite. Porém, as chapas não vão ser conhecidas por cores, como foram nas últimas eleições. Vão ser conhecidas por números.
Números de 1 a 6. Esses números serão sorteados aí no dia 7 de outubro. Porém, todas as chapas que foram registradas precisam ser homologadas pela comissão eleitoral. Isso aí irá acontecer até o dia 10 de novembro. Se tiver alguma irregularidade, aquela que tiver irregular não pode participar da eleição. A eleição do Flamengo para o triênio pelos próximos 3 anos, 25, 26 e 27, acontecerá no dia 9 de dezembro, das 8 horas da manhã às 21 horas. Terá aí urnas eletrônicas, tá? Para tentar agilizar mais ainda a situação do resultado. Esse mês de outubro aí sendo o mês da retomada. Ontem a gente começou a semana com excelente notícia da demissão daquele ultrapassado de um treinador que não tinha nenhum perfil, mas nenhum perfil para treinar o Clube de Regatas do Flamengo. Não estou dizendo que ele é ruim, mas para o Clube de Regatas do Flamengo o perfil dele não batia. E mostrou, nesse quase um ano que ele ficou à frente do Flamengo, 357 dias, que ele é um ultrapassado. Como conseguiu ter 2 ciclos de Copa do Mundo, não dá para entender. Mas aí entende-se o fiasco que aconteceu nas 2 Copas a qual ele estava presente. Bom, aí não importa. Energias renovadas, com aí o Felipe Luiz no comando do Flamengo, e aí torceremos para esse mês de outubro ser o mês da retomada, ou pode ser de vez também, para acabar com o ano rubro-negro. Isso tudo porque os jogos da Copa do Brasil, da semifinal, se definem nesse mês. Vamos lá, amanhã teremos no Maracanã Flamengo e Corinthians pelo jogo de ida. A torcida aí promete fazer um protesto pelo preço dos valores do ingresso, que está muito alto. A diretoria, ao invés de aproveitar o mau momento, abaixar o valor e trazer mais o torcedor para abraçar de novo o elenco, por causa do Felipe Luiz e tudo mais, não, querem logo dar uma estocada e ver aí a chance de ganhar dinheiro, que sabe que amanhã o estádio estará lotado. Quem sabe aí não possa vir a acontecer o Inferno 2.0. Lembram do jogo do Atlético? Pode acontecer isso aí, ó. Principalmente aí pela motivação de ter um novo treinador e a expectativa da torcida pelo belo trabalho que Felipe Luiz possa vir a fazer no comando rubro-negro. Depois, no dia 5 de outubro, o jogo antes da parada da Copa das eliminatórias, o Flamengo sai para enfrentar o Bahia às 19 horas, no sábado. Nesse sábado aí a rodada foi antecipada por causa das eleições no domingo. O Flamengo aí enfrenta o Bahia, e o Bahia com um grande desfalque, não terá o Everton Ribeiro. Depois, como teve a mudança dos jogos aí da Copa do Brasil passando para o final de semana, se o STJD não voltar novamente, como era antes, Flamengo aí enfrentará o Fluminense no dia 17, às 20 horas, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, no dia 20, que aí é o grande tumulto, essa confusão toda, Corinthians e Flamengo no jogo de volta, dia 20, no domingo, às 16 horas. E, terminando o mês de outubro, no dia 26, que dá no sábado, o Flamengo recebe o Juventude no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo aí fará 5 jogos nesse mês de outubro. 3 pelo Campeonato Brasileiro e joga sua sorte na Copa do Brasil, os 2 jogos. Para a gente finalizar o vídeo, Michael está liberado e pode enfrentar o Corinthians. A gente já tinha trago isso anteriormente, mas treinou bem, normal, não sentiu nada e está liberado aí para o jogo. Se o Filipinho quiser colocar o atleta, está liberado.
O Flamengo aí, a torcida todinha está inquieta para poder saber como o Felipe Luiz trará o time do Flamengo para esse jogo contra o Corinthians nesta quarta-feira. Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito? Senta o dedo no like, comenta, compartilha. Ajuda no engajamento do canal. Quando se sentir à vontade, basta se inscrever aqui. Estaremos de braços abertos para recebê-lo. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Eu acredito que podemos ter aí ainda um restante de ano melhor. Agora é aguardar para a gente ver. Para a gente finalizar, né, já estava esquecendo, Gabriel Barbosa aí tendo a sua última chance. Se ele não emplacar com Felipe Luiz, esquece, acabou aí a caminhada dele no rubro-negro mais querido. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.